Olá, o assunto hoje é a fiscalização do Pix e demais movimentações financeiras. Muito cuidado com todas as saídas e entradas de recursos das contas da sua empresa e da sua pessoa física. As obrigações acessórias chamada financeira será transmitida pelas instituições financeiras semestralmente para a Receita Federal e vai informar os totais mensais a contar de janeiro de 2025. Não apenas os totais anuais, os mensais também. As informações anuais de saldos de contas bancárias, aplicações financeiras, caderneta de poupança e seus rendimentos, empréstimos recebidos, despesas com saúde, aí incluídas plano de saúde, hospitais, clínicas e consultórios médicos, bem como rendimentos de dividendos e juros sobre capital próprio de ações. Tudo isso, a Receita Federal já vem recebendo essas informações há alguns anos. Tanto é que, com o seu certificado digital ou sua senha gov.br, é possível, vem sendo possível, importar da Receita Federal a sua declaração de imposto de renda pré-preenchida, com todos esses dados que ela já tem. Em relação à norma que entra em vigor, agora a partir desse mês de janeiro de 2025, a alteração é em relação ao o limite mínimo, que passou de 2.000 para 5.000 na pessoa física, mínimo mensal, tá? E de 6.000 para 15.000 na pessoa jurídica. As instituições obrigadas a enviar essa financeira, na minha opinião, informarão para a Receita Federal os dados de todos, independentes desses valores mínimos, pois correrão o risco de pagarem multas por deixar de enviar alguma informação ou enviar alguma informação de forma indevida. Então, o programa que essas instituições venham a desenvolver para transmitir a financeira, na minha opinião, eles englobarão todos, independentes desses limites mínimos, tá? A própria Instrução Normativa 2.219, né, que fez essa alteração a partir de agora, diz que as informações poderão ser enviadas mesmo que a movimentação fique abaixo desses valores mínimos mensais. Então, já é uma deixa, né? A partir do mês que a pessoa física ou jurídica atingir esses limites mínimos, as instituições obrigadas a transmitir a financeira informarão para a Receita Federal transferência entre contas do mesmo titular, cartões de crédito e débito, pagos e recebidos, seguros e planos de previdência recebidos, aquisição de moeda estrangeira, conversão de moedas estrangeiras para o real, transferência de valores para o exterior, prestações pagas e lances em consórcio, aplicações financeiras, resgate de aplicações, saques e pagamentos em dinheiro, cheque, Pix e qualquer outra modalidade. Todas as instituições financeiras e algumas não financeiras, bancos tradicionais, bancos digitais, operadoras de maquininhas de cartão, inclusive cartões de lojas, consórcios, seguradoras e até os correios. Todos vão prestar essas informações na financeira. Para chegar aos valores mínimos de 5 e 15 mil reais, serão somadas todas as saídas da conta bancária mês a mês. Também todas as entradas. Se o total mensal da saída ou das entradas de recursos ultrapassar esses valores mínimos, a instituição é obrigada a informar os dados para a Receita Federal. Mas, como eu disse, na minha opinião, eles vão informar de todos, independente desses valores mínimos.
As informações serão enviadas por cada conta bancária que a pessoa tenha, mesmo que no mesmo banco, tiver mais de uma conta. Então, a informação vão por conta bancária. Aí você pode pensar, então eu vou abrir várias contas bancárias e vou ratear para não sair do limite, esse limite mínimo, né? Para escapar da Receita Federal. Errado. É óbvio que a Receita Federal, ao receber esses dados da financeira, conta por conta, ela vai juntar todas e fazer gerar o total que a pessoa movimentou no mês, certo? E no ano. Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então, eu penso que isso aí não... Várias contas, isso não vai adiantar nada. As movimentações financeiras das contas bancárias da empresa precisam estar de acordo com as vendas e serviços prestados, bem como com os pagamentos efetuados relativos às suas operações. As entradas de recursos no mês precisam ter respaldo, precisam ter origem comprovada, com a emissão de notas fiscais, recibos, contratos, ok? Referente ao seu faturamento, empréstimos recebidos, resgate de aplicações, desconto de título. A saída de recursos das contas PJ precisam ser para destinatários que têm créditos com a empresa, tipo fornecedores, financeiras, empregados, registrados. Aluguéis, água, luz, serviço de terceiro com nota fiscal ou RPA. Caso haja pagamento na PJ para pessoas não sócias, sem origem legal, a empresa poderá cair em malha. A Receita diz que a pessoa que recebe a transferência, não será identificada na E-Financeira. Mas, se a empresa estiver na malha, a auditoria vai solicitar e exigir todos os comprovantes e extratos. Então, na minha interpretação, isso resulta, sim, em quebra de sigilo fiscal disfarçada. Caso haja transferência de valores aos sócios, isso precisa estar registrado na contabilidade da sua empresa. Operação por operação. E esses valores devem ser informados para a Receita Federal através da REINF. A contabilidade da empresa faz a transmissão dessa obrigação acessória, informando os valores pagos ao sócio. Nos meses que ocorreram. Nos meses que ocorreram os pagamentos. E cada sócio vai informar na sua declaração de imposto de renda o total anual que ele recebeu de cada empresa como lucro distribuído. As contas da empresa não devem fazer pagamentos de gastos pessoais do sócio, mas sim transferir valores para as contas dos sócios a título de distribuição de lucro, caso tenha lucro suficiente. E, de suas contas particulares, os sócios fazem seus pagamentos pessoais. É simples. O empresário precisa se conscientizar que a empresa tem vida própria e deve se ater às suas operações. A empresa é minha, eu faço o que eu quero. Então, faz. Mas depois, não vai culpar o contador pela bagunça e possíveis punições que poderão resultar dessas atitudes. Lembrando que empresas que possuem débitos tributários vencidos, inclusive de previdência, não podem fazer distribuição de lucro ao sócio. A multa é altíssima. Para a empresa que faz isso, a multa pode chegar a 50% do valor que foi transferido para o sócio. As pessoas físicas, informais, autônomos e pequenos empresários
que nunca tiveram problema com a Receita Federal poderão sim ter problemas a partir de agora, pois a instrução normativa diz e todos os dados serão enviados. Então, a qualquer momento, os computadores da Receita podem enviar comunicados automáticos em massa a todos que tiveram entradas ou saídas de recursos mensais ou acumulado anual acima dos limites e que não tenham respaldo na declaração de imposto de renda. Claro, resta saber se os auditores terão condições de intimar a todos os que forem selecionados, de forma automática. Não há o que temer se sua declaração de imposto de renda estiver de acordo com todas as suas movimentações financeiras. Boa sorte e até a próxima.